Olá, meus amigos, estamos de volta. Este é o Futebol em Rede. Eu sou o Fábio Seródio, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo. Este é um programa temático de segunda a sexta que você pode contribuir, dando seu palpite, sua opinião, aí embaixo no descritivo do programa. Não esqueçam de dar um positivo, um negativo, compartilhar o programa e se inscrevam. Vai lá! Pum! Se inscreve no programa que isso vai fazer um bem danado para os velhinhos. Nessa idade, uma mão faz uma diferença muito grande no desempenho da dupla. Ok? Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que for que você esteja acompanhando o programa. Vamos ao cumprimento educado de Luiz Carlos Quartarolo, que vai trazer o tema do programa de hoje. Um abraço, meu caro Fábio Seródio, a todos vocês que estão nos vendo, né? Estamos aí meio de semana, muita coisa para discutir, e avisando que já tem um presentinho também lá no Futebol em Rede, no YouTube, né? Aqui no YouTube, com você, todo dia tem um comentário, como é que chama? Short, é isso? Shorts. São Shorts. vídeos curtos. E vem também o concorrente do Twitter aí, a gente vai estar junto, é claro, é o TikTok do YouTube. Pronto, falei. Bom, ontem eu já falei lá sobre o Fernando Diniz, hoje o nosso Fábio Seró está falando sobre a crise, entre aspas, do Palmeiras. Momento crítico. Momento crítico do Palmeiras, mas hoje aqui o nosso tema não é esse. O tema é o grande rival do Palmeiras aqui em São Paulo, que é o Corinthians, que vive realmente uma fase muito complicada, é uma via crucis, não consegue ganhar, perde do América. Sábado agora tem o Atlético Mineiro pela frente, a volta contra o América não dá para apostar no Corinthians. E a pergunta é a seguinte, né? Até onde vai Luxemburgo, que está agora na frigideira dos mineiros? É só jogo contra mineiros que vem por aí e que podem dar um adeus para Luxemburgo. Um adeusinho, como fala mineiro. Como é que mineiro fala tchau, senhor? Tchau. Tchau, bem de levinho, né? Olha, Quartarolo, a situação é crítica. O Vanderlei Luxemburgo tem só 31% de aproveitamento no comando técnico do Corinthians. Correm Aproveitamento de listas, queda, né, Cerote? correm listas sobre os últimos treinadores do Corinthians. É o pior aproveitamento que um treinador teve nos últimos anos. O time não se acerta. O Vanderlei Luxemburgo, depois do jogo contra o América, citou lá: não, melhoramos, estou sentindo uma evolução. Eu não sei do que ele está falando. Que evolução é essa? Perdeu só de 1-0. Perdeu só de 1-0. Ah, é essa evolução? É evolução. Ah, porque o goleiro do adversário trabalhou pra caramba, mas o goleiro existe para isso, né? E parece, aliás, ele falou uma vez sobre o Casillas, que fechou o gol no jogo do Real Madrid, e que ele tomou um sufoco. Ele falou: meu goleiro foi melhor em campo, mas o goleiro é para isso, né? Então, tá valendo para ele também, não é, Cerote? Eu não sei quem trabalhou mais, se foi o goleiro ou o Gandula, mas em todo caso, vamos lá ver. Claro. A situação está muito difícil, Quartarolo. A torcida foi no hotel, arrumaram confusão no hotel. Aliás, a torcida do Corinthians está numa fase de ebulição. Em tudo quanto é lugar acontece. E ninguém vai segurar essa peteca. O Duílio, o Neto cobrou recentemente, disse que o Luxemburgo tinha que ser mandado embora. O Duílio, não, professor, experiente, esse momento turbulento, eleição, isso não vai aguentar, Quartarolo. Dentro do Corinthians, já há um bom tempo, se fala o seguinte: se não passar pelo América, Deus. Eu já estou começando a achar que o prazo para o segundo jogo já é muito difícil de ser alcançado. Também acho. Eu acho que o dia D é sábado, contra o Atlético lá em Minas. Vai E entrar acho no também. G4, Quartarolo. Não, e mais do que isso, Seródio. Só não entrou porque o Coritiba ganhou do Goiás depois de cento e poucos dias, 130 dias sem vencer um jogo, venceu na segunda-feira. Senão o Corinthians teria terminado a última rodada no Z4. É claro que isso faz parte do jogo, ou seja, um joga pelo outro, é campeonato de ponto corrido, tudo bem. Mas veja você a situação do Corinthians. Fora da zona do rebaixamento, o primeiro é o Corinthians, e é uma situação que vem se arrastando desde o início do campeonato, não sobe muito dali. Porque alguns clubes podem começar lá atrás, mas sobem. O Fortaleza, por exemplo, está lá em cima. O Bragantino também. Agora, o Corinthians não. O Corinthians continua ali junto da zona do rebaixamento ou dentro dela. E eu duvido, eu aposto todas as minhas fichas que não ganha do Atlético Mineiro no sábado. E esse é o problema. A sorte, se é que a sorte nesse momento do Vanderlei Luxemburgo, ele que é um cara que gosta de jogar, né?
Se fosse pôquer, ele estaria aí com algumas coisas. Se fosse truco, teria aí algumas coisas na mão, blefando. E talvez ele esteja blefando muito quando fala que o time está melhorando. A verdade é que se ele voltasse para São Paulo hoje, o jogo do Atlético fosse aqui, ele corria risco, na minha opinião, de ser admitido hoje. É que o elenco está lá, ele vai continuar lá, então está em Belo Horizonte, né? E depois vai receber o Atlético aqui, ou seja, está na mão dos mineiros. O queijo mineiro dele está totalmente tostado, está arrebentado. E ele sabe disso. Agora, não dá mais para aceitar as desculpas que ele vem dando, que o time está melhorando, o time está melhorando, o time não está melhorando. E ontem ele defendeu os zagueiros. A zaga dele falhou bizonhamente, inclusive o Gil, que é um jogador que a gente respeita. A verdade é difícil falar isso, difícil porque, embora você possa pensar o contrário, e o Seródio eu posso falar por ele, a gente gosta do Luxemburgo, a gente teve grande convivência com o Luxemburgo, foi um treinador extraordinário, mas está chegando ao fim, infelizmente, Seródio. Olha, se você pegar os números do Vanderlei Luxemburgo, você fica abismado, porque o time do Corinthians, em todos os jogos fora de casa, só conseguiu fazer gol contra o Santos. E olha que o Santos não pode ser parâmetro para ninguém nessa altura do campeonato. A coisa está feia no Santos, tanto quanto no Corinthians. E aí você vê as palavras do Vanderlei Luxemburgo e percebe que ou ele tem uma carta na manga e a mulher irmã dele não está mais. O Roberto Diogo não está mais. Eu não sei qual é o espírito que está por trás dele, porque realmente não dá para enxergar nada positivo nesse time do Corinthians. E aí, tudo que acontece no Corinthians vira assunto. O Luan foi pedir para voltar, foi aparecer num podcast falando que pediu para o Vanderlei Luxemburgo uma chance, até a torcida foi bater nele no motel. Foram perguntar para o Vanderlei, eu não vou mexer nesse vespeiro, eu não estava aqui, o problema não é meu. Não é o Vanderlei que a gente está acostumado a ver. Não é o Vanderlei que a gente está acostumado a ver. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está Uma não, errada. muitas, hein? Não sei, perdeu a mão, sei lá, não sei. Alguma coisa está dando tudo muito errado para o Vanderlei Luxemburgo. E está ficando numa situação difícil de engolir. Uma hora ou outra, você está falando, ele está na frigideira mineira? Está na frigideira mineira, mas uma hora ou outra isso vai explodir, cara. O Corinthians vai passar por uma A panela eleição. de pressão, né? Tum. O Corinthians vai passar por uma eleição agora em novembro. O candidato da oposição é o mesmo candidato de 3 anos atrás. O candidato E da foi bem nas situação. eleições. O candidato da situação, muitos garantem que dificilmente será eleito. Os dois ex-presidentes foram lá apresentar ele, e se o Duílio levantar a bandeira do cara, vai piorar ainda mais a situação. O Corinthians é uma panela de pressão prestes a explodir. E eu não acho que o Vanderlei Luxemburgo vai suportar ou que o Corinthians vai segurar a onda de Vanderlei Luxemburgo nos próximos 30 dias. A coisa realmente está muito feia. Muito feia. Está tão feia que o Corinthians resolveu fazer uma grande contratação. Contratou o tal do Rojas, lá do Racing, paraguaio, bom jogador. Eu acompanho o futebol argentino, vi cifras enormes. E as cifras que estão falando que o Corinthians está pagando são muito abaixo daquilo que se especula no mercado. Mas, em todo caso, fizeram a contratação, mas aí aparece um transfer ban, não pagaram o Argentino Júnior e agora não podem inscrever o menino. Estão correndo para inscrever até amanhã, sexta-feira. A coisa está Ele já foi muito para Belo feia. Horizonte, hein? Está lá em Belo Ele já Horizonte. foi para treinar, né? Tipo assim, deve ter chegado num clima legal, né? O time não ganha. E ele, esse aqui é o cara que veio salvar a gente. Rojas, o Rojas chegou. Não é mau jogador, você tem toda a razão, mas não é aquele jogador salvador que vai chegar e resolver os problemas, até porque para resolver problema hoje do Corinthians é muito difícil. E você tem tanta razão nessa sua avaliação, análise de que o Vanderlei parece que perdeu a mão e que não é o Luxemburgo que a gente conhece, aquele cara duro, aquele cara que batia de frente, aquele cara que agia e que realmente, às vezes, errava, mas a maioria das vezes batia de frente e levava vantagem. A frase que ele falou para o Luan, e a respeito do Luan, quando perguntado, não é uma frase normal daquele Vanderlei Luxemburgo que a gente conhece. Ele disse: a torcida não quer. Olha, eu nunca vi torcida escalar time do Luxemburgo. A gente sabe que ele fez um acordo aí, uma trégua, uma época atrás, que já foi vencida há muito
tempo, lá naquele jogo contra o Independiente Del Valle, aquele projeto, aquele prazo já estourou, e agora está aí, né? E ele não pode falar uma coisa dessa. Ele podia dizer o seguinte: olha, o Luan é um problema administrativo, o Luan, o Corinthians está tentando resolver a situação dele, o Luan está treinando, se ele treinar bem, me agradar, eu posso até pensar, mas não falar, eu não vou escalar porque a torcida não quer. Espera aí, a torcida também não quer você, Luxemburgo, está na cara. Daqui a pouco ela não vai querer você. Aliás, tem muita gente que já não quer, inclusive, como disse o Seródio, dentro do Corinthians. E mais, inclusive, quando você chegou, já tinha gente contra. Foi a última coisa, sabe? Depois do Cuca, só fizeram cagadas maiores. E o Luxemburgo veio para salvar a pátria. E mais problema ainda, Seródio. Aquele momento da chegada do treinador, que dá aquele impacto no elenco, na torcida, até na imprensa, já passou. Agora é só blá 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 repetido, hein, Seródio? E outra, o Vanderlei Luxemburgo está cometendo erros de comunicação. Ele foi para a coletiva, foi questionado a respeito do Renato Augusto, falou que o Renato Augusto não joga contra o Atlético Mineiro, não joga contra os universitários, mas contra o América é jogo decisivo, ele joga até de bengala. Opa! Epa, 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 epa! Eu não entendi. Quer dizer que eles estão jogando o Renato Augusto no sacrifício para o jogo de vida ou morte do próprio Luxemburgo dentro do Corinthians, Quartarolo? É isso que eu entendi? É mais ou menos isso, mas eu acho que ele não chega até o segundo jogo com o América, né? A coisa não está legal, não, hein? Lembrando que o Não. Corinthians, para passar pelo América no jogo de volta, que vai ser daqui 9 dias, precisa de 2 gols de diferença. Não faz gol em ninguém, 1-0 da pênalti, né? Daí fica Não, na a mão do última Cássio. vez que fez 2 gols foi contra o Santos. É, que não é vantagem hoje. Tá feia a coisa, hein? Eu não Eu acho sei que se. a última vez o Santos ainda tinha Bauer, mano. Brincadeira? Eu não sei se o Duílio vai conseguir segurar essa bomba. Tá Não todo vai, mundo não vai. pressionando. O resultado, se perder de mais do que 2 gols de diferença para o Atlético Mineiro, o Vanderlei vai voltar recheado de pão de queijo. Pode ter certeza disso. Vai ser o prato do dia. É inevitável, inevitável. Eu quero Vai dar um ser virado a Mineiro ou virado a isso. Paulista? Tu a Mineiro com virado a Paulista. Eita, É. vai dar uma indigestão. Não torço contra você, Vanderlei. Pelo É. amor de Deus, torço a favor. Você é conhecido, a gente conhece você, tem boa amizade com você, mas tem alguma coisa tá errada aí, caramba. Não tá tendo nem lógica as coisas. Não tá tendo nem lógica. Já chegou o momento que o Duílio tá coçando, hein? Não, e ele não segura a onda, né, Seródio? Ele não vai Ah, segurar. Se for preciso, ele vai oferecer cabeça, como todo mundo, mas não é. Ele não vai dar uma de Andrei segurando o Tite depois de perder para o Tolima. é. E mesmo assim a gente sabe como funcionou aquela situação. Acabaram dando sorte, o Tite ficou, daí tomou conta de tudo. Mas a verdade, e uma história que qualquer dia a gente conta com mais detalhes para você não ficar aí perdido na jogada. Mas a verdade é que o Duílio, numa véspera da eleição, da pressão, o cara que recebe a torcida organizada, o cara que fala, o Corinthians bota uma nota oficial dizendo nós estamos ao lado do Luan, vamos dar toda a garantia a ele por causa dessa agressão no motel. E como esses supostos torcedores, os torcedores que agrediram o Luan postaram tudo em rede social. São todos torcedores que se dizem ligados a Gaviões. São todos conhecidos da diretoria do Corinthians, amigo. E os mesmos que estiveram lá no hotel em Belo Horizonte. Aliás, a torcida do Corinthians faz o que da vida, hein? Os caras não trabalham, vão em motel de madrugada, vão em hotel, viajam. Mas Que vai no beleza, hein, hotel, Quartarolo, porque a liderança está dentro do clube. Sim, São conselheiros. Alguns chegaram a ser diretor de futebol, hein? eu lembro. Diretor de futebol, hein? Então, eles sabem o horário de chegada, de entrada, a hora onde vão ficar hospedados, qual avião que vão pegar, sabem tudo. Mas até do motel, sabem? Sabem. Ou se sabe. Oh, Ou se sabe. Os bastidores do futebol estão cheios de surpresas. Infelizmente, vai acontecer. Cedo ou tarde vai acontecer. Do jeito que está a coisa, é insustentável a situação do Vanderlei, mas não é só pelo Vanderlei, pelo próprio Corinthians. Está difícil, a situação está muito difícil. E eu não quero ser chato aqui, mas tudo indica
que a tragédia está sendo pintada em um pincel de ouro, hein? Porque o Corinthians está perdendo, não tá reagindo, a torcida Não começa a mostra a reação, né, pressionar, Seródio? é ano de eleição, eu já vi essa história. Eu já Você vi já essa viu. história. Bom, deixa eu dar um Agora, abraço no só uma Henrico. coisinha, antes de você falar com o Henrique, aí só uma coisinha para fechar de minha parte. É que se você olhar para o Corinthians hoje, o que o Duílio pode fazer para tentar amenizar? Só mandar o Luxemburgo embora. Ou ele sair, ou mandar embora o Alessandro. Não tem mais ninguém que ele faça. Vai mandar embora jogador? Não vai. Já fez a besteira de mandar o Roberto Andrade embora por pressão da torcida? Isso, Você acha que não vai mandar o isso, Vanderlei? Vai, claro. E o Andrade vai. era amicíssimo dele. Não só amicíssimo, um parceiro. Exato. Vai fazer o quê? É a vida. Ó, deixa eu mandar um recado aqui. O Henrico Chimen, da cidade de Opa, Araraquara, pediu para mandar um abraço para Araraquara. Ó, um beijo, um abraço para conheço todos vocês. Araraquara, grande morada do sol, linda Eu também cidade. conheço bastante. Aliás, o André Sanches, presidente do Corinthians, tem amigos lá na cidade de Nós Araraquara. também temos. Eu tenho parentes lá, inclusive. Não, mas ele tem uns amigos poderosos. O Eu tenho Wellington parentes. Santos, que respondeu para você no seu shorts, dizendo que Fernando Diniz foi a maior bizarrice da CBF. Também um abraço para o Wellington Santos. E se você Abraço. quiser ser citado e participar do programa, é só escrever aí no descritivo que a gente lembra de você. Um beijo para todos vocês. Eu acho que eu vou colocar a manchete do nosso programa. Prazo. Como que chama? De Prazo. validade? É. Prazo de validade do Lucha está vencendo. Lucha, 2 pontos. Prazo de validade vencendo. Pronto, já demos até manchete para você, tá vendo? Valeu, um beijo. Um beijo, gente. Ó, entra lá no nosso canal, você já está nos vendo. Se você já for inscrito, obrigado de coração, de coração. Aqui é o coração, de coração. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. E se você for inscrito, espalhe o programa por aí. Vem coisas boas por aí. Os velhinhos estão se mexendo. Nosso departamento de marketing prefere, se movimenta para dar coisas boas para vocês. E a gente vai nessa, né, Serol? É Um isso beijo, aí. até amanhã. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.